Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez de volta à nossa escola bíblica, continuando o nosso estudo sobre os profetas do Velho Testamento, mais precisamente os profetas anteriores. Hoje é a nossa 20ª lição, no Velho Testamento como um todo, e queremos hoje falar sobre o profeta Jeremias e Obadias, ou precisamente gastar mais tempo entendendo o profeta Jeremias, visto que Obadias nós temos um só capítulo. Que Deus possa nos abençoar no estudo da sua palavra desta noite, e que possamos compreender um pouco mais esse profeta Jeremias também à luz dos nossos dias. A palavra Jeremias significa o Senhor exaltará. Sabemos que a palavra de Deus no livro dos profetas, eles falam muito dos feitos de Jeremias do que qualquer outro profeta. Jeremias era filho de um sacerdote da vila de Anatote, perto de Jerusalém. O profeta foi chamado por Deus quando ele ainda era solteiro. Alguns dizem que ele estava prestes a constituir um lar, mas Deus o chama e não deixa assim fazê-lo. Ele deveria permanecer todo o seu ministério e toda a sua vida solteiro, sendo ele assim um sinal também da queda vindoura que haveria também sobre Judá. A sua própria vida mostraria essa queda na vida de Judá. Isso vai estar lá no capítulo 16 do livro do profeta, do verso 1 ao verso de número 4. Eu gostaria de estar lendo esse texto da palavra de Deus para nós começarmos a entender um pouco sobre a vida desse profeta. Isaías, capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão planteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirá, e o seu cadáver servirá de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Então nós vemos aqui que Deus chega para o profeta e vai dizer isso ao profeta, que ele não deve casar, porque ele vai trazer através desse seu exemplo o que vai acontecer com a terra de Judá. A sua vocação vai estar já nos primeiros versos do capítulo 1, do verso 4 ao verso 19, onde vai ficar claro que Jeremias não se considerou a si mesmo estar em condições para a tarefa que pesou sobre sua vida durante todo o seu ministério. Por isso que nós vamos ver mais para frente um livro chamado também Lamentações de Jeremias, por tudo aquilo que ele vai passar, e ele terá de passar. Capítulo 9, só chamando a atenção, os versos 2, ou verso 2, desculpa, ele vai dizer assim: Porventura, a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Nós vemos aqui que o seu ministério vai ser pesado. Capítulo 20, ainda, nos versos 14 a 18, também ainda falando sobre o peso do chamado desse profeta sobre a sua vida, vai dizer assim o texto: Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que consuma de vergonha os meus dias? A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malaquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Manassés. Mas nós vemos aqui que ele está reclamando
do próprio nascimento. Voltando ao texto, lá no verso 14, ele diz assim: maldito o dia que eu nasci, não seja o dia em que me deu a luz a minha mãe. Não seja bendito o dia em que deu luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o como com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor tem, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias? Nós vemos aqui o profeta aqui fazendo um lamento muito grande, né? Como foi o peso do seu ministério. E o seu ministério não foi curto, o seu ministério foi longo. Jeremias profetizou no reinado de 4 reis: Josias, Joaquim e Zedequias, esses 4 reis. Também quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquistou Jerusalém e levou grande parte dos habitantes para o cativeiro, Jeremias foi aquele que ficou na cidade, ele não foi levado cativo. Né? E depois que foi assassinado o governador que ficou no lugar do rei, Gedalias, Jeremias foi conduzido para o Egito com aqueles que para lá fugiram. E ele continuou, mesmo no Egito, profetizando, profetizando acerca de todas as coisas que iria acontecer no meio do seu povo. E ali, possivelmente, foi o local também da sua morte. Ele profetizou cerca de um período de 40 anos, mais ou menos aproximado o ano 626 a.C. até 586 a.C. O livro também conta não somente profecias, mas também conta as confissões do próprio profeta. Nós vimos uma agora, as informações a respeito das suas atividades também. Capítulo 36, verso 1 a 4, nós temos um pouco sobre essa questão. Capítulo 36, assim nos diz a palavra do Senhor. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que eu te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Também ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento trazer-lhe, e venha a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoarei a iniquidade do seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor o havia revelado. Então nós temos aqui todos os escritos de Jeremias, por ordem também de Deus. Jeremias é o profeta que também dá muito ênfase no amor de Deus para com o seu povo. Por isso é que Deus vai proclamar, Jeremias vai proclamar que Deus vai estabelecer uma nova aliança com esse povo, lembrando de tudo que esse povo viveu no Egito, até ao êxodo desse povo. Tudo isso vai trazer à memória no livro do profeta Jeremias. De uma forma simples, podemos dividir o seu livro da seguinte maneira: Profecias contra Judá e Jerusalém, capítulo 1 até o capítulo 25. Por essas profecias, Jeremias sofre. Informações a respeito de Jeremias e palavras compromissoras, capítulo 26 até o capítulo 36. Depois nós vamos ter também as mudanças de Jeremias durante o sítio e a queda de Jerusalém, capítulo 37 até o capítulo 45. Condenação dos outros povos, capítulo 46 a 50, e relatório histórico no seu livro, que é o capítulo de número 52.
Falando um pouco mais sobre a vida desse profeta e do seu livro, Jeremias, para nós, é o outro profeta na atualidade que nós podemos entender. Quando ele foi chamado então para ser profeta, a resposta que ele dá vai ser esta, capítulo 1, verso 6. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias, ele não quis ser um profeta no seu chamado, né? Ele vai tentar recusar, né? Assim mesmo, assim como foi também Moisés, quando ele falou: eu não, Senhor, eu sou uma pessoa de lábios duros, né? Ou seja, não sei falar. Aí Deus chama o seu irmão para falar através dele também, né? Mas diante dessa fala do profeta, a resposta de Deus está no capítulo 1, verso 7. O próprio Deus diz assim: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Né? Então Jeremias tem que falar o que Deus colocou em seus lábios para que falasse. Por quê? Porque a palavra do Senhor é de fato fogo ardente nos seus ossos, nos ossos do próprio profeta. Né? A palavra do Senhor arde, né? E ele não tem como fugir dessa responsabilidade de falar a palavra do Senhor. Capítulo 20, no livro do profeta, o verso de número 9, né? Se nós notarmos, ele diz assim: Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei o seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrando os meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Né? O próprio profeta fazendo um lamento também sobre isso, porque a palavra de Deus, não um lamento no sentido de desgosto, né, mas no sentido da dureza da palavra de Deus, né, que ele tinha que pronunciar. Era como fogo ardente nos seus ossos, mas ele teria que falar. Né, estava imposto sobre a sua vida falar. Né. Quando Deus nos manda, quando Deus nos dá uma palavra, nós não podemos ficar aquém dela. Nós temos que, de fato, né, denunciar o pecado, o erro, seja o que for, né, e temos que falar, mesmo que isso vai custar aos nossos ossos nesse sentido, porque nós vamos sentir. Né? Eu não vou dizer que na minha vida pastoral eu não passo por isso, eu passo e passo muito. Né? Muito me entristece, muito me dói quando eu vejo as coisas acontecendo e Deus fala ao meu coração através da sua palavra e eu tenho que transmitir essa palavra. É doído. A vida do profeta era dessa forma. Jeremias, muito intenso isso acontecia. Mas Jeremias não quer ser profeta. Ele vai tentar fugir disso porque é pesado para ele. Por que ele não quer ser profeta? Capítulo 20, verso 8. Porque ele deve falar palavras desagradáveis ao homem. E quem gosta de ouvir palavras desagradáveis? É duro quando temos que falar de forma mais acentuada a palavra de Deus na vida das pessoas e as pessoas não gostam de ouvir. Né? E vão fazer o quê? Não vão contra Deus, vão contra os seus profetas, vão contra aqueles que estão falando, né, aquilo que Deus assim quer transmitir. E isso é normal e acontece até hoje. Né? Nós vemos isso acontecendo diariamente no meio do povo de Deus. Capítulo 20, verso 8. Porque sempre que eu falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. A mensagem que Jeremias proclama é justamente isso, né? O que ele proclama? Aquilo que o povo, seus contemporâneos não querem ouvir. Né? Jeremias não vai dar uma palavra que é apenas coache na vida do povo, de forma nenhuma. Deus falou e ele vai ter que dizer. Né? Não é falar o que os outros querem ouvir, né? Falar aquilo que Deus colocou na sua boca, nos seus lábios, e ele tem que pronunciar. É assim que o profeta de Deus agia no passado, é assim que Deus ainda age através daqueles que levam a sua palavra. Os babilônios estão oprimindo Judá cada vez mais, né? Como os assírios fizeram cerca de 100 anos antes, na época de Isaías. E nessa situação, o que o povo quer ouvir? O povo quer ouvir aquilo que os falsos profetas falam. Né?
Capítulo 23, verso 17, o que os falsos profetas dizem? Paz tereis, não virá mal sobre vós. É gostoso a gente ouvir isso, né? É gratificante, né, nós ouvirmos dessa forma. O povo queria ouvir aquilo que lhe agradava, mas isso não era verdade. Não há verdade sobre isso. E quando a mentira está presente, não é Deus falando, o pai da mentira é Satanás. Capítulo 10, verso 22. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto na terra do norte para fazer das cidades de Judá uma assolação, morada de chacais. Era isso que era a palavra de Deus para o seu povo naquele momento. E era dessa maneira que Jeremias precisava falar ao seu povo. Não dizendo como diziam os falsos profetas: a paz, nada vai acontecer no meio de vocês, fiquem tranquilos, né? Quando Deus está dizendo o contrário. É por causa dessa mensagem desagradável que Jeremias vai sofrer na mão do povo. É por causa dessas coisas, né, que os servos de Deus são convidados a se retirar. Né? Ou, se não se retirar, né, as pessoas se retiram para um outro canto onde os pastos são mais maleáveis e as palavras são mais adequadas àquilo que você quer ouvir. Você quer ouvir, não precisa ir em lugar nenhum, fale para você mesmo. A mão de Deus é diferente, a voz de Deus é diferente, o mandado de Deus é diferente na vida dos seus servos. É isso que Jeremias tinha que fazer. Ele tinha que falar aquilo que Deus iria transmitir de fato. E mesmo que fosse desagradável, mesmo que ele não fosse reconhecido no meio do seu povo por causa das suas palavras. A semelhança do que aconteceu com Jesus Cristo. Tanto é que Jesus fala o quê? Os profetas de casa não são bem vistos. Né, os de fora sim, né, os deste pasto não são bem vistos, os dos outros sim. É mais fácil ouvir, né, um outro de outro local, né, falar aquilo que eu quero para mim, porque eu vou buscar o que eu quero, então eu vou me sintonizar com aquilo, do que ouvir de fato aquele que Deus colocou no meu meio para falar comigo. Jesus passou por isso e dessa forma estava passando o profeta. Sofreu por causa da sua mensagem. Mensagem esta que vinha de Deus. O profeta vai arranjar inimigos por causa disso, né, por causa das suas mensagens. Né. As suas falas não são falas boas, as suas falas são, de certa forma, duras, principalmente a algumas classes. Primeiro aos reis, né, aqueles que estão investidos de poder, né, de comando, de autoridade, aos sacerdotes, aos profetas falsos e ao povo em geral. Né? A palavra é para todos, né? E o profeta vai ter que falar. Né? É a ordem de Deus para a sua vida, ele vai ter que cumprir essa ordem. E com isso, Jeremias vai sofrer. Por isso, um livro chamado Lamentações de Jeremias. Né? Não é só porque ele não para de censurar o povo por causa dos seus pecados. Não é isso. Não é apenas porque ele prediz a destruição de Judá e o cativeiro. Não é isso. Capítulo 25, verso 1 a 14 vai dizer isso. Por que Jeremias sofre? Porque ele sempre está aconselhando os líderes e o povo a fazerem exatamente aquilo que eles não querem fazer. Assim, o povo quer, mas Jeremias aconselha diferente. O povo quer o quê? Resistir aos babilônios. Jeremias fala: vocês têm que se submeter aos babilônios. Capítulo 25, capítulo 21, o capítulo 27 a 29 e o capítulo 37 a 38 vai falar sobre isso. O povo quer resistir. Jeremias fala: não se submeta. O povo quer voltar da Babilônia para Judá. Capítulo 29. Jeremias vai falar: fique na Babilônia. O povo quer fugir para o Egito. Capítulo 41 e 42. Aquele povo que estava em Judá, Jeremias vem com a palavra dizendo: fica em Judá. Então, tudo que o povo quer, parece que Jeremias está falando o contrário. Né? Às vezes acontece isso mesmo na vida cristã. Por causa da sua mensagem, ele vai sofrer. Todo profeta sofre por causa da sua mensagem diante de um povo que não quer ouvir a palavra de Deus. Mas Deus é bem claro que nós precisamos obedecer a Deus e não a homens. Mateus capítulo 5, verso 12, Jesus fala sobre isso. Capítulo 21,
do verso 33 a 46, Jesus fala sobre isso, né? E Jesus sofreu no meio do seu povo justamente por essa causa, né? Por falar aquilo que é de Deus na vida do ser humano, né? E o profeta Jeremias não foi muito diferente, né? Depois do profeta Jeremias, quem mais sofre é o próprio Cristo mesmo, né? Mas como que esse homem sofre? Ele sofre, no capítulo 8, capítulo 11, capítulo 20, vai dizer que ele sofre rejeição, ele sofre zombaria, ele vai ser encarcerado, ele vai ser esmagado e angustiado de espírito. Essas coisas vão estar acontecendo na vida do profeta, né? O profeta, quando fala, ele vai ser rejeitado. Se ele fala a voz de Deus e o povo não quer ouvir, ele vai ser rejeitado sim, mas ele tem que ser profeta de Deus. Ele vai ser zombado, ele vai ser criticado, sim. Ele vai ser chamado às vezes de forma pejorativa, né, usando a expressão de que ele tem cargo para isso, então por isso ele faz dessa forma. Não, ele faz de acordo com a vontade de Deus. Ele vai ser criticado por isso? Vai sim, porque o povo não quer ouvir isso. O povo não quer da forma que Deus assim determina. O povo quer aquilo que ele quer mesmo, né? Por isso ele vai ser rejeitado, ele vai ser zombado, ele vai ser criticado. Nada diferente nos dias de hoje. Ele vai ser até mesmo possivelmente encarcerado, esmagado e angustiado no seu espírito por essas questões. E por quê? Porque Jeremias não compreende. O profeta sente-se abandonado por Deus. Ele não vai entender isso na sua vida. Capítulo 12, verso 1 a 4, se nós olharmos aqui, com todas essas questões que está na vida de Jeremias, né, ele vai não entender isso na sua vida. E ele vai começar também a achar que ele está sendo abandonado por Deus. Verso 1 a 4. Justo é o Senhor quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos, e vivem em paz todos que procedem perfidamente? Plantaste-os, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm-se nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva do campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Nós vemos aqui que ele está interrogando Deus. Ele se sente às vezes também abandonado por causa dessa questão. Capítulo 15, no verso 15, um outro exemplo. Verso 15 a verso 18, o profeta ainda conversando com Deus, ele diz assim: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admites cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como água que enganam? Olha o que passa o profeta por causa daquilo que Deus manda ele fazer no meio do seu povo. Ele se sente abandonado, até mesmo por Deus, né? Como também a Jesus Cristo no seu sofrimento, né? Pai, por que me abandonaste? Como Oséias, Jesus e Paulo amavam o seu povo, mesmo passando por tudo isso, mesmo esse povo sendo rebelde, mesmo esse povo sendo ingrato,
mesmo esse povo não querendo receber a voz de Deus de forma sincera, Jeremias também passa por tudo isso. E passando por todas essas aflições, Jeremias ainda continua amando profundamente esse povo. Ele tem um carinho especial por esse povo. Esse amor só serve para ainda aumentar o que? A angústia na vida do profeta. Mesmo amando esse povo, ele vai se angustiar, por causa de tudo que ele vê esse povo fazendo. Podemos compreender como o ministério do próprio Jesus fez com que alguns se lembrassem de Jeremias. Porque quando Jesus pergunta quem dizem os homens que eu sou, um dos profetas que foi citado era Jeremias. É porque Jesus passou por todas essas questões também. Em que sentido? Como Jesus, Jeremias sofreu por causa da sua mensagem. Jesus também sofreu por causa da sua mensagem. Jeremias 9, verso 11 expressa claramente essa ênfase principal de Jeremias. Ele diz assim o texto: farei de Israel um monte de ruínas, moradas de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação de sorte que fiquem desabitadas. O que prega Jeremias? Jeremias prega mais que qualquer outra coisa, ele prega um desastre. Ele não vai pregar coisas boas que o povo quer ouvir naquele momento. O momento é um momento difícil na vida do povo? É difícil na vida do povo. Mas por que esse momento está difícil na vida do povo? Porque esse povo foi ingrato contra Deus. Esse povo não vive mais a vontade de Deus. Tem a palavra de Deus sobre si, mas não vivem de fato a palavra de Deus. E Jeremias vai ter que pregar sobre isso. E vai mostrar que tudo isso é consequência da vida, dos atos desse povo, E esse povo agora vai passar por um momento difícil, mas o povo não quer ouvir isso. É mais fácil ouvir tudo posso naquele que me fortalece do que ouvir algo um pouquinho atrás que fala, eu posso passar por dificuldades, por fome, por nudez, por tantas coisas, por perseguições, e todas essas coisas na minha vida, mas é mais gostoso ficar só no conforto, do verso que vem depois. Assim ainda continua sendo o povo na presença de Deus. Como Isaías, Jeremias também vai anunciar que esse desastre vem do norte. Mas agora a opressão não é a Síria, a opressão agora é a Babilônia. O desastre anunciado é que a vinda do exército babilônio será para trazer realmente desastre sobre a vida do seu povo. E na aproximação dos exércitos da Babilônia, Jeremias então percebe algo muito mais do que um simples imperialismo humano, naquele momento na vida do povo. Olha o que diz capítulo 25, verso de número 9. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra. O rei invasor agora é o que? Servo de Deus. Deus usa, vamos falar, um rei pagão como seu servo para fazer o quê? Para trazer juízo sobre o seu povo. Triste essa realidade, Deus chamando o quê? Algo de fora, para poder pôr a mão sobre a vida do seu povo. Por meio desse exército do rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus vai castigar o seu povo. E esse castigo vem de um rei que se torna agora servo do Senhor para assim o fazê-lo. Por isso Jeremias diz que o povo deve se submeter. Não há outra razão, se submeta a isso, capítulo 21, capítulo 27 a 29, capítulo 37 e 38. Por que vem o julgamento? A questão é essa. Por que o povo tem que se submeter? O que está acontecendo com esse povo? Porque eles deixaram a aliança do Senhor. Conhecem tudo, mas deixaram a aliança do Senhor. Eles estão adorando outros deuses, servindo outros deuses que não ao seu próprio Deus, mesmo dizendo ser servos de Deus. O povo está sendo julgado por causa da sua infidelidade à aliança estabelecida por Deus com eles. O povo está sendo castigado porque os seus votos não estão sendo cumpridos na presença de Deus. O povo está sendo castigado porque esse povo desobedeceu a sua palavra.
O povo está sendo castigado porque esse povo quer mandar em Deus. Esse povo quer ouvir aquilo que lhe interessa e fazer aquilo que a sua cabeça pensa e não viver o cabeça da igreja, que é Cristo, Deus. Assim estava esse povo. Escutemos aqui as acusações feitas pelo profeta contra o povo. Ingratidão, capítulo 22, verso 1 a 8. Capítulo 20, verso 1 a 8 e capítulo 21, desculpa. Ingratidão, esquecendo-se que de todos os benefícios do Senhor. Esse povo estava sendo ingrato para com Deus. Esse povo estava esquecendo os benefícios que Deus havia realizado no meio dele. Deus estava abençoando esse povo. Deus estava trazendo uma nova vida para esse povo, trazendo aquilo que esse povo sonhava tanto. Deus trouxe e esse povo fez o quê? Se tornou ingrato. Esse povo não viveu a alegria do que Deus assim o fez. Capítulo de número 20, desculpa. Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Passur o profeta e meteu no tronco que estava à porta da superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Esses cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei da Babilônia. Este os levará preso para a Babilônia e feri-los à espada. Também entregarei todas as riquezas desta terra, todo o fruto do seu trabalho, todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para cativeiro. Irás para a Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os seus amigos, as quais profetizastes falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mas forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Ingratidão, esse povo foi. Deus deu tanto para esse povo. Agora, no momento deles receber as bênçãos de Deus na sua vida, o que esse povo faz? Esse povo se torna ingrato na presença de Deus. Esse povo não reconhece o que Deus tem feito na sua vida. Quantos benefícios o Senhor tem feito por nós. Quantas coisas nós temos recebidos da mão do Senhor nestes últimos dias difíceis que estamos vivendo. E o povo, alguns estão de forma ingrata. E questionando o quê? A Deus. Aquilo que Deus está trazendo para o seu meio, questionando os servos de Deus que estão agindo, depois de orar, depois de buscar, depois de se colocar na presença de Deus para ver o melhor para a vida do seu povo. Esse povo é ingrato. Não estou dizendo de todo o povo, porque depois nós vamos ver que alguns não são tão dessa forma. Alguns vão passar por esse juízo e vão reconhecer. Mas esse povo está sendo ingrato. Esse povo é insensato. Esse povo é malicioso. Esse povo rejeita a lei de Deus. Insensatez, capítulo 2, verso 9 a 18. Vai lá no texto. Malícia, capítulo 4, verso 14. Vai lá no texto. Rejeição da lei, capítulo 6, verso 19. Vai lá no texto. Rebeldia, um povo rebelde, capítulo 4, verso 17.
E a rebelião é como a feitiçaria, não vamos esquecer isso. Se você se rebelar contra Deus, você está sendo colocado na presença de Deus como um feiticeiro. Não vamos esquecer disso. Rejeição. Injustiça, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 22, capítulo 16 e 17. Vai lá no texto e você vai ver. Recusa de ouvir a palavra profética, capítulo 25, verso 3 a 4. Né? A recusa às vezes não é de fechar o ouvido, não, é de querer ouvir o outro lado, em outro lugar, que é bem melhor do que aqui onde eu estou, já que aqui não está falando de acordo com o que eu quero, vou para outro lugar. Vai em paz. Mas isso é recusa de ouvir a palavra de Deus, está levando o pecado sobre si. Prostituição cultural, capítulo 2, verso 20. Prostituição e adultério, capítulo 5, versos 7 a 9. Assim, o que Deus está mostrando para o seu povo através do profeta é que esse povo é réu de uma grande variedade de pecados. Não é só um pecado na vida desse povo, é muitos os pecados na vida desse povo. E entre todos os pecados ainda, há um fundamental. Capítulo 9, verso 14. Andaram na dureza do seu coração. E quando a dureza do coração chega na vida do ser humano, ele adora outro Deus e não o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus, ele não vai chegar com um coração duro perante ele. Então ele vai adorar outros deuses. É o que diz o texto. Se o teu coração é duro, meu irmão e minha irmã, peça que o Espírito Santo quebre. Peça que ele amoleça esse coração, porque coração duro na presença de Deus é adorar tudo menos ao próprio Deus. É isso que Jeremias diz. E Jeremias está falando que esse pecado é idolatria. Jeremias capítulo 11, ainda verso 1 a 17, nós podemos resumir todo o pecado do povo. Ao Jeremias alegar que o juízo de Deus vem por causa da infidelidade na aliança, o não viver o compromisso dos votos dados a Deus. Capítulo 11, verso 1 a verso 17. Por isso Deus vem até Judá e Deus vai julgar e castigar, né, esse povo na sua presença. A destruição de Jerusalém vai ser iminente e o exílio acontecerá. Depois de ter feito tudo isso, o que Deus espera desse povo? Deus espera que esse povo se arrependa. Por quê? Porque Deus está cansado com esse povo. E as tentativas de Deus para que esse povo viva de acordo com a sua vontade está sendo esgotada. Capítulo 15, verso 1 a 9, eu gostaria de estar lendo esse texto para nós entendermos um pouquinho melhor. Ele vai dizer algo meio difícil, às vezes, de nós querermos ouvir, mas é o que diz a palavra de Deus. Disse-me, porém, o Senhor, anda, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Olha só, Moisés intercedeu pelo povo, Deus ouviu Moisés. Samuel intercedeu pelo povo, Deus ouviu Samuel. Mas agora ele disse, mesmo que Moisés e Samuel venham até mim por causa da dureza do coração desse povo, eu não estou inclinado mais para ouvir esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. É isso que Deus está falando para esses de coração duro. Entendamos isso. Quando te perguntarem para onde iremos, dir-lhes-á, assim diz o Senhor, o que é a morte para a morte? O que é para a espada? A espada. O que é para a fome? Para a fome. E o que é para cativeiro? Para cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com aves dos céus e feras do campo para os devorarem e destruírem. Que tristeza, por causa da dureza do coração. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem é que se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem é que entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás, por isso
levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Olha o que Deus está dizendo para esse povo rebelde, esse povo ingrato, esse povo que não quer temer ao Senhor, esse povo que não quer ouvir a voz do Senhor. Estou cansado de ter compaixão com vocês. Para Deus chegar a isso, esse povo fez muita coisa errada. Coração duro na presença de Deus. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra. Desfiz-lhe e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que a areia dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair de serpente sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Deus está dizendo aqui que Deus esperava desse povo arrependimento. Como o povo é duro, como tem pessoas duras na presença de Deus. Vê com os olhos, ouvem com os ouvidos, mas o seu coração é duro, não se arrepende de fato da presença de Deus. Chega uma hora que Deus se cansa. Deus é misericordioso, sim, mas não eternamente misericordioso diante do pecado. Deus dá as tentativas, dá, diz a sua palavra, mas chega uma hora que ele vai dizer justamente dessa forma, verso de número 6, tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, não progrediste. Por isso, levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Não quero ouvir isso da voz de Deus. É algo que eu peço. Olha para o teu coração, porque a palavra de Deus está falando. O povo pecou contra Deus e o povo não voltou atrás nos seus feitos. E Deus cansou de tantas tentativas. E nessa situação, as perspectivas para o povo são péssimas, são horríveis. Esse povo não pode mais agora se segurar à aliança com Deus, a circuncisão da sua carne, a existência de um templo para adorar a Deus, pode até multiplicar os seus sacrifícios, pode até mesmo dizer que tem a posse da lei sobre si, mas isso não garante a salvação a esse povo mais. Esse povo vai ser destruído. O profeta tem que falar isso de forma dura a esse povo. Essa falsa segurança da parte do povo não mais existe, porque Deus se cansou. Deus cansou de ter compaixão desse povo. Capítulo 1 do livro do profeta, quando ele inicia o seu ministério e quando ele começa a escrever todas essas coisas, verso 10, Deus fala para esse profeta: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificar e plantar com aqueles restantes que vão reconhecer e vão começar de novo. Triste isso na vida do seu povo. E Jeremias não para de exortar esse povo para se arrepender. Jeremias quer abrir os olhos desse povo, capítulo 3, verso 14, verso 22, capítulo 4, verso 4, verso 14, verso 6 a 8, capítulo 7, verso 1 a 15, exortação para que esse povo se arrependa. Mas o povo realmente é capaz de voltar atrás e guardar aliança com Deus? Não.
Mesmo que Jeremias perceba ali no ano 621 uma grande reforma do rei Josias que é feita no meio do seu povo, mas essa reforma só foi para dar mais ênfase a um culto dentro de um templo. Sobre as possibilidades do homem mudar, Jeremias não vê. Mesmo que esse culto seja modificado, tenha mais ênfase, seja mais puro dentro do templo, o povo vai continuar igual? Não há melhoras na vida desse povo? Impressionante a avaliação que Jeremias vai fazer do coração desse povo. Às vezes a gente pega esse texto para nós, mas esse é para todo o povo de forma geral, mas esse texto está falando desse povo. Capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ele estava falando isso ao seu povo. Capítulo 13, 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Acostumou com o mal, vai viver o mal para a sua vida, a não ser que tenha uma atitude de mudança radical. É isso que diz o profeta. Podemos ver ainda o capítulo 2, verso 22 e o capítulo 30, verso 21. Jeremias não vai pregar a esperança baseado no coração humano. Baseado no coração humano não tem como acontecer, mas apesar desse pessimismo, Jeremias está longe de considerar como definitiva esse rompimento da relação de Deus com o seu povo. Ele prega graça. Graça. Bem-aventurada graça. Ele prega a graça para os que ficam em Judá, não é para os que saem, para os que ficam durante o exílio. Capítulo 32. Ele prega graça novamente para os sulistas que são deportados depois, que estão longe. Capítulo 24, verso 29. Ele prega graça para aqueles deportados do norte no 8º século, capítulo 30 e 31 também. O povo pode esperar, sim, que Deus vai agir somente pela graça de Deus. O tempo da graça está se acabando, meus queridos. Não vamos esquecer disso. Jesus está às portas. E esse tempo vai ter um fim. Como firmeza, como sinal da firmeza da graça de Deus, Jeremias, ainda encarcerado, ele deve comprar um terreno na sua própria terra, assolada, diz o capítulo 32. Né? O povo pode esperar naquilo que Deus fará. Era isso a ideia quando Deus manda ele comprar esse terreno. Capítulo 32, verso 27. E o que Deus fará? Deus vai restaurar os exilados, vai trazer de volta a terra da promessa, capítulo 24, capítulo 29 e capítulo 32. A vida continuará em paz e abundância, Jerusalém será reconstruída, capítulo 31 a 33. Por isso o povo tem que esperar. Esse é o motivo, o povo tem que esperar. Jeremias também não vai deixar de falar sobre o Messias, que Deus se levantará para que tudo isso aconteça. Capítulo 30, verso 21. E que ele vai reinar, né, por Deus sobre a face da terra. Capítulo 23, versos 5 a 6. Então Jeremias nos diz que um rei vindouro, né, descendente de Davi, virá, né, para resolver o problema do povo nesse sentido. Mas será que tudo isso resolve naquele momento na vida do seu povo? Será que o povo vai ser fiel? Será que o povo vai estar diante de Deus, já que nunca foi fiel antes? Nem a restauração, nem a reconstrução, nem rei resolverá a incapacidade do homem de guardar a aliança estabelecida com Deus lá no Monte Sinai. O que é necessário? Uma nova aliança com o seu povo. A nova aliança que Deus firmará com Israel e com Judá. E essa nova aliança vai implicar em Deus colocar a sua vontade diretamente agora num coração não de pedra, porque no coração de pedra essa aliança não chega. Essa aliança vai ficar fora. Deus vai colocar diretamente no coração desse povo,
capítulo 31, verso 33 e capítulo 24, verso 7. Todo mundo vai ter uma relação direta com o Senhor. Capítulo 31, verso 34, na sua primeira parte. E Deus vai remover a culpa do seu povo. É o mesmo capítulo 31, verso 34. Israel tem que esperar por isso. Israel tem que confiar nessa nova aliança, ao invés de confiar nas suas capacidades humanas. Não é fazer e gerenciar por si só que você vai resolver esse caso. Espere em Deus, Israel. Espere em Deus. Só nele a salvação. A nova aliança haverá o conhecimento de Deus na parte do povo. O povo vai conhecer a Deus de fato. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor, capítulo 31, verso 34. A palavra consiste em conhecer a Deus pessoalmente. O povo vai ter sede de aprender de Deus. O povo vai querer ouvir as grandezas de Deus. Vai atrás do conhecimento de Deus muito mais do que um sermão que venha apenas e tão somente massagear o seu ego. Ele quer aprender. Ele vai ter sede da palavra de Deus. Esses vão estar na nova aliança com Deus. A promessa da antiga aliança era: tornai-vos ei por meu povo e serei vosso Deus. Êxodo capítulo 6, verso 7. E a promessa da nova aliança é: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Estamos prontos para essa nova aliança? Estamos vivendo de acordo com essa nova aliança de fato? Essa é a palavra do profeta Jeremias para os nossos dias. O próximo livro que eu gostaria de falar é Obadias. Obadias quer dizer servo do Senhor. E duas palavras só sobre esse livro. Esse livro contém apenas um capítulo. Uma profecia de desgraça sobre Edom, terra vizinha ao sul do Mar Morto. Edom, como os outros vizinhos, achou motivo da alegria da queda de Judá e de Jerusalém, na época de Nabucodonosor. Até facilitou essa queda. O profeta vê a aproximação do dia do Senhor como condenação para esses, para os gentios, e salvação para Judá e Jerusalém. Assim, Obadias prepara o caminho para o judaísmo mais recente que nós vamos ter nas histórias das Sagradas Escrituras. Mas o que podemos ver aqui em Obadias, presente para os nossos dias, é isso, né? Há aqueles que também se alegram e veem motivo para que aconteça a queda, ou aguarda a queda do povo de Deus, ou de parcela do povo de Deus. A queda foi na época de Nabucodonosor, que era servo do Senhor, não vamos esquecer nisso. Né? Tem pessoas que até facilitam para que tudo dê errado, mas o profeta vê isso como a aproximação do dia do Senhor para o juízo na vida desses que estão querendo que essas coisas aconteçam. Palavra do Senhor para as nossas vidas atualmente no livro desses dois profetas. Espero que você tenha compreendido e meditado nessa palavra. Se o Senhor lhe der discernimento, meu querido, entenda. Se o seu coração estiver preparado como um bom terreno na presença do Senhor, entenda a palavra do Senhor. Agora, se o coração estiver duro, cuidado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Semana que vem nós prosseguimos falando agora sobre os outros profetas ou os profetas posteriores. Né? Leia de novo, ouça de novo esse vídeo, se assim for preciso, porque ele é tão atual para as nossas vidas quanto o vídeo anterior. Nós estamos vivendo os mesmos momentos daquele povo. Que Deus tenha misericórdia de nós e ache graça em nossa vida para derramar também muito mais da sua graça sobre nós. E que possamos continuar sendo a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra, vivendo a sua palavra, vivendo aquilo que Ele quer para nós. Só assim o juízo de Deus não chegará às nossas tendas. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça e nos faça ser essa igreja preparada para Cristo. Deus abençoe a sua vida.